Tem uma história que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez o Chico Caruso, em um dos júris do Salão Internacional de Humor, que ele dizia o seguinte: quando uma entrevista, um repórter perguntava, e aí, quando você começou a desenhar? E ele disse o seguinte, algo mais ou menos assim, falou: olha, a pergunta não está correta. Ele tem que dizer, não, a pergunta não está correta. A pergunta seria, quando você não parou de desenhar? E aí ele explica, porque todos nós, quem está assistindo, você, eu, o pessoal aqui atrás, todos nós começamos a desenhar quando consegue chegar alguma coisa na mão que risca, a gente percebe que dá para riscar, a gente risca. E aí o que acontece é que quando vai alfabetizar, normalmente é nessa idade, entre, vamos dizer, 5, 6, até os 7 anos de idade, a pessoa adquire uma outra linguagem e se afasta dessa linguagem artística visual, a não ser alguns loucos, alguns insistentes como eu e os meus amigos cartunistas, artistas plásticos, que a gente insiste. E aí então, tudo bem, começa uma trajetória em que a gente vai se distanciando. Agora, como profissional, tem uma série de pequenos detalhes, porque é até uma história interessante, assim, eu conto, as pessoas às vezes não acreditam. Eu não queria ser artista. Aquela coisa de, por ter uma certa facilidade, uma identificação e continuar fazendo, então as tias, a mãe, as professoras vinham, esse menino vai ser artista, só pode ser artista. Aí os meus pais se sentiam até na obrigação de garantir. Você acha? O pai e a mãe insistir para o cara ser artista, é isso, é legal, né? E eu acho que, mas é uma coisa rara. E aí, acho que foi tanta pressão, não digo pressão, mas tanto incentivo, que para mim era a coisa mais clara do mundo. Não, eu não vou ser artista, não vou ser artista. E era, por quê? Porque a arte para mim é a própria vida, a arte não é uma profissão. Quer dizer, eu, né, pensando na minha infância, na minha adolescência, desse jeito. E aí fui fazer a faculdade de Educação Física, estourei o joelho, não pude continuar. Aí fui fazer psicologia, onde conheci o meu grande amigo César Leite, que depois construímos uma grande trajetória juntos de produções até o doutorado, quando ele foi o meu calouro aquela vez e depois ele virou o meu orientador no doutorado, no pós-doutorado. E também depois saí da psicologia e fui para a comunicação, a área de comunicação social. E lá sim, eu já estava entendendo que a arte poderia fazer parte da minha vida como profissional, mas até então, eu já estava então com 20 anos de idade, 20 e poucos anos, foi quando eu participei de um concurso na Folha de São Paulo e fiz umas ilustrações e ganhei esse concurso lá na Folha de São Paulo, estava na faculdade, e o prêmio era ser contratado pela Folha de São Paulo para ilustrar. Então foi assim que de uma hora para outra, eu comecei na grande imprensa, né, ilustrando, e aí eu naturalmente comecei a fazer para revistas da editora Abril, editora Globo, e a coisa veio num crescente e até hoje eu estou envolvido com isso. Mas o meu interesse não é, assim, eu sou muito exagerado, sabe? Acho que todo artista é exagerado, né? E sempre tive muita curiosidade por muitos temas. Então, por exemplo, eu não conseguia me ver apenas com um estilo. Faz aí, qual é o seu estilo? Não sei, o meu estilo é a multiplicidade de estilos. E também a ideia de ser um artista produzindo arte especificamente. Esse é um dos meus principais trabalhos, evidentemente. Mas eu não conseguia ficar parado com essa ideia. Então eu comecei a pesquisar muito, comecei a lecionar sobre isso, a escrever sobre isso, dar consultorias, enfim. A coisa se abriu de tal forma que tudo envolve a arte. Não apenas o fazer, mas principalmente refletir sobre isso. E aí depois desse prêmio da Folha de São Paulo, ocorreu um fato muito curioso, que para mim foi um divisor de águas, um segundo divisor de águas na minha vida profissional. Eu tinha ilustrado um livro de um irmão meu, Theo Menino Azul, que talvez até alguém tenha
tido a oportunidade de conhecer, que era um livro em plástico, uma coisa muito inédita no Brasil, e que uma ilustração, como tinha transparência, uma ilustração aparecia quando você virava a página, você via duas ilustrações, é uma coisa meio doida. Então esse livro Theo Menino Azul foi muito importante, mas até então eu não fazia nada ligado à área de caricatura, que foi talvez o setor em que eu mais acabei sendo identificado. Então os trabalhos depois que eu passei a fazer na Folha de São Paulo, na revista Veja, em vários outros lugares, foi muito em torno da ideia da caricatura. Eu acho ótimo, porque a caricatura é um exagero. Aliás, acho que eu virei caricaturista porque eu sou exagerado, ou vice-versa, né? Mas a questão da caricatura também aconteceu de um modo muito inusitado na minha vida, porque eu já era editor de arte no jornal em Campinas, lecionava, etc. E vi um concurso uma vez anunciando na TV, era um concurso nacional, em homenagem ao Enfio, um grande cartunista que já faleceu, estava naquela época, acho que tinha falecido recentemente, e de humor, um evento internacional de humor que a Rede Globo estava divulgando e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar uma caricatura, porque eu sou apaixonado por caricatura desde sempre, mas eu nunca tinha me debruçado sobre. E aí eu fiz uma caricatura meio abstrata, o Enéas, que era um candidato a presidente à época, um político, como se ele estivesse berrando. E isso acabou chegando lá nesse concurso final, e o júri do concurso era o Ziraldo, Paulo Caruso, Chico Caruso, Angeli, Glauco, Laerte, Jaguar, enfim, todos os meus ídolos desde sempre, os artistas. E para minha surpresa, eu estava lá no jornal um dia, lá na sexta-feira, não me lembro exatamente que período, e recebi um telefonema do outro artista, que era da minha equipe, era o caricaturista oficial da equipe, que é o Dálcio Machado, que faz capas de revistas no Brasil inteiro, fora, talvez alguns também conheçam muito o trabalho dele. Ele faz um trabalho super acadêmico, gritando aos berros ali comigo no telefone que eu tinha estragado a festa dele. Eu falei, do que você está falando, cara? Ele falou, cara, ele dizendo para mim, eu fui premiado lá no salão, etc, 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 mas eu empatei com um cara, e esse cara é você. Eu falei, o quê? Então, o júri é muito influenciado pela ideia do Ziraldo, falou, olha, a gente tem que valorizar esse trabalho acadêmico, formal, que é o do Dálcio, bem anatômico, e essa loucura aqui, outra que é quase que um abstrato, mas que é uma nova forma de caricatura, e o doido que tinha feito isso era eu. Então nós tínhamos as passagens ali na hora para já ir para o aeroporto, fomos, embarcamos, e à noite eu entrei nesse mundo, entrei nesse universo e nunca mais saí. Então é mais ou menos assim essa loucura toda. O que acontece hoje, 2019, né? Nós estamos vivendo, eu estou vivendo pessoalmente e converso com muitos amigos artistas por todo o Brasil, um momento muito surreal, uma coisa assim que às vezes a gente não acredita nem que está acontecendo. O que parece, isso vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos 4 anos talvez, de uma maneira mais clara. Aconteceu uma série de retrocessos, né, de valores e de questões políticas, culturais, etc. Mas a grande onda que começou a rolar, que é uma coisa bem insana, é que de repente o artista acabou virando um vilão. Vilão do quê? Como assim? Né? Então eu ouvia umas aberrações do tipo, cheguei a ouvir de uma pessoa que coordenava um curso ligado, inclusive, de audiovisual, tudo. Estava revoltado com alguém lá e falando, realmente os artistas abusam e tal. Abusa do quê, cara? E aí que tudo artista é vagabundo mesmo, não adianta, esse pessoal. Aí eu virei para ele e falei, escuta, eu sou artista, cara, você sabe disso. Você está falando que eu sou vagabundo? Não, você é diferente. Diferente o caramba, eu sou artista, cara. Parece que a cultura e a arte, elas estão num patamar distante, é algo de museus ou daquelas pessoas esquisitas que ficam peladas. Que é isso, cara? Tem todos os tipos de arte e todas são válidas.
Lógico que desde que tenha o bom senso de como dialogar com o universo do público que você quer atingir, etc. Mas o que nos deixa assim extremamente estarrecidos é a ideia, então, de que esses valores, essas áreas que do refletir, do pensar, do reler a realidade, elas são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, de um povo, de uma civilização. E agora não é o que está acontecendo, até quase não, há um preconceito em torno disso. Então é um momento muito desafiador, e eu pessoalmente tive como vários amigos artistas, fotógrafos, cineastas, escritores, músicos, artistas plásticos, cartunistas, nós tivemos um momento de muita tensão, uma revolta. Falei, escuta, o que está acontecendo? Só que eu acho que a gente está agora num segundo momento de digerir isto com a arte. Eu acho que a melhor resposta que pode existir é com a arte. Ora, para um pouquinho, pensa. Como é que eu vou falar isso para a pessoa? Com a arte. Então, isso tem sido, na verdade, uma grande possibilidade, abrir uma janela imensa. Não significa que é fácil, mas abrir uma janela imensa. Eu acho que o nosso papel do indivíduo que trabalha com o sensível, que trabalha no campo não da rigidez ou da linearidade da vida, mas sim das buscas, das descobertas, e com essa questão estética embutida, nós somos privilegiados no sentido de termos em mãos uma potência gigantesca, e acho que é isso que a gente agora tem que fazer, com arte, com criatividade, com posturas, com consciência, responder a esses equívocos, porque as pessoas, por não termos, na tradição brasileira, um costume da arte no dia a dia das pessoas, basta ver a escola, o contato que as pessoas têm. Lógico que a pessoa estuda numa escola que valoriza mais, que tem um projeto diferenciado, ok, mas a grande maioria, a arte, ela é no máximo aquela matéria, aquela disciplina de uma pessoa meio esquisita que você não quer fazer. Quer dizer, não tem, a arte não transita, não existe uma naturalidade, nem um incentivo, nem uma dinâmica em que a arte faça parte da sua vida, como muitas sociedades já enxergaram isso há séculos e fazem. Então, a hora que vem uma bobagem dessa, a gente acaba engolindo, porque a gente nunca parou para refletir sobre arte, e acha a arte uma coisa distante. Então, esse é o grande desafio, mas ao mesmo tempo é a grande oportunidade. Para mim, até aconteceu uma coisa muito interessante, que nesse último ano, além da conclusão do doutorado com aquele meu grande amigo César Leite, em que nós tivemos a possibilidade de propor uma tese de doutorado numa universidade pública, formal, oficial, na Unesp, uma tese composta de cabo a rabo, da primeira à última página, por composições visuais. Então, trazer as ideias de Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari, Larossa, todo esse pessoal, trazer essas teorias com arte. Então, uma é uma capa, como se fosse uma capa de disco, o outro é um cartaz, o outro é uma caricatura, o outro é uma intervenção gráfica, e assim foi se constituindo a tese, que acabou ganhando um prêmio, o HQ Mix, que é um prêmio, vamos dizer, o padrinho é o Serginho Groisman, que tem uma grande relação com a cultura, com a arte. O Sesc, inclusive, o Sesc Pompeia é onde ocorre essa premiação, e é considerado o Oscar dos quadrinhos, das artes gráficas do Brasil, e essa tese foi reconhecida e ganhou esse prêmio. E agora vai virar um livro, inclusive com o prefácio do Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande ídolo da minha infância. Nós os conhecemos por conta da profissão de cartunistas, que pouca gente sabe, o Veríssimo também é cartunista. Então eu tive a honra dele escrever o prefácio desse livro. Então veja, assim, ao mesmo tempo que veio essa dificuldade por conta de uma postura equivocada, forçada por grupos que querem realmente criar uma situação em que pensemos menos,
que expressemos menos e obedeçamos mais. Então, a arte passa a ser um adversário, né? O que não é. A arte é a vida. Então, essa oportunidade, eu acho que a nossa resposta ela é concreta e surgiu, talvez até por conta desse desafio de uma ebulição, de olhar diferente para isso, falar, cara, não dá para, não é zona de conforto, não tem. Aí surgiu a cartografia, que é uma técnica, aliás, tem ali uma das telas ali, aí depois, em alguns detalhes, talvez vocês consigam enxergar um pouco melhor. É uma técnica que eu acabei criando em que, com pequenos cartoons, eu, você, uma criança de 2 anos, um idoso, uma pessoa que nunca mais desenhou a partir da infância, enfim, todos possam deixar a sua marca ali, só que essa somatória de partes, essas marcas que vão sendo deixadas, quando você se distancia, ela se torna uma outra coisa. Então, normalmente com o rosto de pessoas, e aí você conta a biografia da pessoa com pequenos cartoons, por isso se chama cartografia. E ela acabou sendo algo que está se expandindo, e os convites se multiplicando, e acontecendo de uma maneira que eu jamais imaginaria acontecer em tão pouco tempo. Foi agora, entre 2018 e 2019, que consegui chegar nessa técnica com um certo refinamento, com uma qualidade, e as pessoas participam. E isso envolve uma ideia que aqui, nesse espaço que estamos conversando, não é à toa, aqui é uma empresa de comunicação e cultura aqui em Piracicaba, a Neurônio Adicional, que está entendendo que a nossa área de comunicação, porque a fotografia também está no campo da comunicação e da arte, as artes visuais e gráficas também, enfim, percebeu que a questão da experiência é fundamental. Experiência enquanto a vivência de algo que te atravessa. Isso é que faz, isso é que forma a tua relação com o mundo, com o conhecimento, né? Não é uma decoreba, não é o conteúdo, essas coisas, esses acontecimentos que são as experiências, elas vão te atravessar. E aí esse projeto que nós batizamos de Arte Experiência, ou seja, são várias ações em que o contato com a arte busca quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que nós estamos muito acostumados, né, de maneira muitas vezes equivocada. Então, por exemplo, a cartografia, a pessoa participar e, puxa vida, mas eu rabisquei, é uma tela e tem um cavalete, coisa de artista, e a gente quer quebrar, venha, faz. E depois, a hora que nós tiramos e se revela, é sempre uma grande surpresa, as pessoas se emocionam, mas sobretudo são marcadas por essa experiência. E eu acredito que a arte eu não tenho a menor dúvida sobre isso, a arte é o caminho, a arte é a potência, é o percurso que vai nos levar a restaurar algumas coisas, a retomar algumas coisas, a romper com uma ideia extremamente esvaziada, materializada, emburrecida da vida, porque ela está dentro da gente, né? Os caras nas cavernas faziam aquilo, embora não seja arte necessariamente, porque ali é uma pintura rupestre, né? Rupestre, que é das cavernas, mas esse desejo estético, ele está dentro da gente, né? Quando você faz uma comida diferente, então, por que a gastronomia, etc., está crescendo tanto? Ou a pessoa faz uma coisa mais de paisagismo, né? Jardinagem, como chamava antigamente, ou então a pessoa gosta de cuidar do ambiente, tal. Ou seja, todo mundo tem um desejo estético dentro de si. Eu costumo brincar que até aquele tio lá todo, isso é frescura de arte aí e tal, o cara tem um carrão lá, ele fica lustrando, sabe? Lustra. Cara, isso daí é o seu desejo estético. Nós não temos como escapar disso. Então ou o cara canta, ou o cara toca, ou ele faz alguma coisa, faz artesanato, faz crochê, todos nós temos esse desejo estético, num churrasco todo diferenciado. E
Isso é o que está dentro da gente, isso é arte. Por isso que eu acho e acredito que a arte é que vai nos levar para uma outra realidade, eu acho. Acho não. Eu tenho plena convicção disso. Sei lá. Não, porque eu emendei vocês que vão editar aí agora, que dó de vocês, cara, porque além de eu falar muito, eu falo e eu não paro, né? Não dou pausa. Sabe, uma dica para vocês, então, se você quiser, quando for dar uma entrevista e tal, você vai falando e aí para um pouco, tá bom? Para a pessoa poder cortar. E aí eu me empolgo, porque eu sou visceralmente um apaixonado pela nossa área, pela arte, então eu não paro de falar. Mas talvez isso também seja um pouco do que está faltando, né? A gente ter um prazer e uma paixão, um tesão por essas questões que não são incentivadas normalmente no dia a dia, na sociedade, mas que estão plenamente identificados com o sentido que estamos fazendo aqui, né? A arte existe porque a vida não basta. Isso é claro para mim. Certo? Nem sei quanto tempo deu aí, mas posso falar muito mais.